Seja muito bem-vindo a você que me assiste, me acompanha aqui na Yes TV. Estamos começando mais um programa no ar. Hoje, feriado, 12 de outubro, dia das crianças, né? Mas principalmente para os católicos, para nós católicos, dia de Nossa Senhora Aparecida. Rogai por nós, Nossa Senhora Aparecida, por todo o nosso Brasil, padroeira do Brasil. E hoje o programa está muito especial, porque como é dia das crianças, eu não podia deixar de comemorar a minha infância, né? Mas antes de mostrar quem é o nosso convidado, quem é a nossa convidada, eu quero lembrar você que você pode curtir as nossas redes sociais, lá no @YesTV Digital. Você vai entrar no Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, todas as redes sociais, nós estamos presentes para que você possa curtir, compartilhar, comentar e participar. Também você pode seguir a gente baixando o aplicativo do Yes TV Play. Pelo Yes TV Play é o nosso streaming por apenas R$ 4,99. Você consegue assistir toda a nossa programação como, quando e onde você estiver. E olha só, R$ 4,99, sendo que os 7 primeiros dias são de graça, viu? Não esquece, de graça, não esquece. Olha, nossa convidada de hoje, eu quero chamar ela primeiro, que é nada mais, nada menos, ela que colocou, pode colocar ela na tela, Léo? Ela que colocou, é a Mariana Caltabiano, né? Mariana, primeiro é uma honra te receber no nosso programa, porque você moldou, eu posso dizer que você, junto com o Chaves, junto com o Castelo Rá-Tim-Bum, você moldou a minha infância. Então, é um prazer ter você aqui. Para quem não sabe quem é a Mariana, ela é a criadora do Zuzubalândia. Seja muito bem-vinda, Mariana. Obrigada, Lohan. Prazer estar aqui com você e principalmente saber que eu fiz parte da sua infância. É até estranho falar isso, porque eu estava fazendo as nossas pesquisas e eu vi que você fez parte 2 vezes. Foi 3 vezes, na verdade, né? Isso que eu quero te perguntar em seguida. Com o Zuzubalândia, no SBT, em 98. Sim. Em 99, você fez a Pimentinha. Garrafinha. Desculpa, você fez É que eu tô com tudo aqui. Você criou a Garrafinha que era também marionete, que era a Garrafinha óculos fundo de garrafa. E aí depois disso, você fez também no Iguinho, né? Você fez o Gui e o Estopa, mas ele começou no Iguinho, não foi? Sim, o Gui e o Estopa, eles nasceram dentro do portal Iguinho e depois eles foram para a TV no Cartoon Network. Aí como que surgiu a ideia da Zuzubalândia, Mari? Então, Zuzubalândia, que bom que você fez essa pergunta, eu tô com o livro aqui. Ela é inspirada nesse livro Jujubalândia, que fala sobre um reino onde tudo é feito de comida. Eu lancei esse livro em 97. E para o lançamento do livro, eu mandei ele de presente para alguns apresentadores de TV com uma carta. E uma das apresentadoras era a Xuxa, e ela me convidou para ir no programa dela. Com os bonecos, os personagens, não era de um programa ainda, era uma apresentação que a gente fazia, com uma música. Então eu acabei indo no programa dela, com os personagens, e vi assim que ela gostou muito, o público dela gostou muito. E aí eu pensei, acho que eu vou tentar transformar isso num programa de TV com bonecos. E aí pro programa de TV eu criei a Belinha, a Zuzu, por isso a gente trocou o nome para Zuzubalândia. E eu acabei vendendo essa série, eram 120 episódios, para o SBT, isso em 98. Antes da gente passar para outros assuntos, eu coloquei, para quem não lembra desse momento, e aí eu tenho uma pergunta para te fazer, Mari. Quem dança na abertura é você? Sou eu. Então vamos colocar esse VT e vamos relembrar junto com a gente, junto com a Mari, esse VT da abertura, porque a música da Zuzubalândia é algo sensacional, porque é impressionante como 24 anos depois, essa música ela fica no nosso subconsciente, ela continua fazendo parte de toda a nossa infância. Ô Léo, vamos colocar um VT, Léo?
Mariana, então, essa daí é a Marianinha, é isso? Exato. Mariana, não parece que passaram 24 anos, Mariana. E eu tô dançando agora mais do que eu dançava nessa época. Tô fazendo aula e tudo. Nessa época eu nem Nessa época fazia. você não dançava? Não. Você era que nem a garrafinha, você era bem espoleta. Porque pela dança Sim, dá sim. pra ver que você era aquela menina bem espoleta, bem bagunceira onde chegava. Eu fiz ginástica olímpica quando eu era Ah, criança. por isso então. Muito agitada, E aí, Mariana, como é que foi? Como você vê a transformação da infância de 24 anos pra cá? Porque naquela época, olha o que prendia a gente. Marionete prendia a gente, né? Era a série de marionete, tinha o Bananas de Pijama, tinha a Garrafinha, tinha vocês com a Zuzubalândia. Ou seja, a infância era completamente... Tinha o Cocoricó, a infância era completamente diferente do que a gente vê hoje. E como que a Mariana, junto com todas essas personagens que ela tem, como que ela está fazendo para atrair o novo público, Mariana? Na verdade, eu não mudei muito os pensamentos e as coisas que eu acredito. Obviamente, a série evoluiu muito de lá para cá, mas eu continuo colocando no meu trabalho coisas que eu gostava muito quando eu era criança. Então, na época do livro, já tinha ali as camas elásticas de gelatina, os tobogãs de sorvete, as nuvens de algodão doce, que eram coisas com as quais eu sonhava quando eu era criança. E até hoje, se você conversar com uma criança, isso ainda é atual, ela ainda gosta desse tipo de coisa, que mexe com a imaginação, com a fantasia. Então, isso não mudou. O que mudou de lá para cá foram os recursos. Por exemplo, nos anos 90, fazer animação era muito complicado, muito caro. Por isso que a gente usava os bonecos. Não é porque, assim, pelo menos no meu caso, não é porque eu achava boneco é mais legal para criança. Não, o programa com bonecos, ele era viável. Hoje em dia, já dá para produzir animação a um custo viável. E qual que é a vantagem da animação? Ela não tem limitação. Tudo pode acontecer no roteiro. Então você acaba conseguindo ter uma audiência maior, interessar pessoas de idades mais variadas. Então a ideia lá atrás era fazer animação, é isso? Eu sempre quis, desde que eu trabalhei com publicidade, antes desse caminho aí de conteúdo para criança, e eu sempre sonhei em usar animação. Eu tentei várias vezes na agência, eu escrevia roteiros com animação, e a resposta era sempre a mesma: não, demora muito para produzir, é muito caro. Então, para mim, virou um sonho no momento que a coisa se tornou viável. E aí, Mariana, hoje você está com uma exposição, né? Não uma exposição, é uma experiência do universo Zuzubalândia dentro de um shopping, né? E como está sendo a receptividade? É muita gente da minha época ou a molecada de hoje também abraça a Zuzubalândia do mesmo jeito que a gente abraçava no passado? Olha, eu vou te dizer, abraça do mesmo jeito. Inclusive, até derrubaram alguns bonecos. Literalmente abraçaram os bonecos e derrubaram. Isso que o boneco estava preso no chão, mas teve um menino que ele ficou tão encantado que ele viu lá o laricão que ele tentou levantar o laricão. Então, assim, tá sendo incrível, porque os pais estão indo com os filhos. A gente conversa com muitas gerações. É muito bacana de ver isso, como o mundo de Zuzubalândia, ele tá envelhecendo bem. Não, tá envelhecendo e eu acho que a animação rejuvenesceu cada vez mais, né? Eu acho que deu um outro fôlego para a Zuzubalândia e é bacana saber que é um conteúdo brasileiro, né? O brasileiro acha que produto brasileiro é só a Turma da Mônica e o Menino Maluquinho. Mas não, tem muita coisa que o Brasil produz e que é tão bom quanto os produtos que vêm lá de fora. E educativo, é isso que é bacana, né? E quem quiser, Mariana, quem quiser ir nessa exposição, nessa experiência, como que faz? Então, a exposição ela é livre para todas as idades, ela é gratuita, é só chegar. Dentro dos horários do shopping, né, que eu acho que é de 10 da manhã até 8 da noite. Legal. Enfim, fica aberto lá. Acho que no sábado vai até às 10 da noite, se eu não me engano. E aí, mas é só chegar. E aí, saindo um pouco da Zuzubalândia e indo
continuando no seu universo, porque se a gente for falar de programas infantis, você tem uma lista enorme, né? Agora, como que surgiu a ideia da garrafinha? A garrafinha ela é inspirada numa amiga minha, a Luciana Bueno, que ela é uma pessoa muito engraçada, e um dia ela estava me contando uma história da infância dela, e ela falou que o menino chamava ela de garrafinha. E ela contou isso de um jeito muito cômico, assim, eu fiquei visualizando, e ela tinha o cabelo vermelho enroladinho, ela não usava óculos. Mas eu falei, não, Lu, desculpa, mas você vai virar uma personagem. Aí, antes de continuar com a história da garrafinha, Mari, eu coloquei, Léo, é o terceiro VT, que é a música tema da garrafinha. Talvez as pessoas não sabem qual é o desenho, mas eu trouxe porque certeza que vai saber qual que é a música. Coloca aí, Léo. A garrafinha, ela naquela época, né, podia chamar alguém de baixinho, de nanico, de garrafinha. Hoje em dia teria essa questão de bullying, né? Mas eu acho que a garrafinha ela serviu muito para poder lidar com essas temáticas de bullying, né? Como que você, produzindo, criando a personagem, entrou nesse tipo de assunto? Ela ajudou a esse tipo de combate? Sim, eu acho que a garrafinha ela estava à frente do tempo dela ali, né? Por ela ser uma personagem que é uma nerd. Normalmente as personagens femininas se pareciam mais com a Barbie e ela era totalmente o oposto. Baixinha, gordinha, de óculos, tímida, até meio geek, assim. E os episódios eram muito em torno dos problemas psicológicos dela. Ela tinha os amigos dela, o Musicão e o Fraldo, com quem ela conversava. Então a gente já abordava esse tema do bullying naquela época. E como ela fazia para lidar com isso, como ela fazia para lidar com várias dificuldades. Por exemplo, ela tinha vergonha de levantar a mão na classe para fazer uma pergunta. Então a gente já trazia essas questões. Mariana, eu quero aproveitar e lembrar que quem quiser saber informações sobre a exposição, nós estamos colocando imagens com o endereço da experiência da Zuzubalândia, do universo Zuzubalândia. Espero muito que essa experiência ela possa rodar todo o Brasil, porque é muito bacana ter esse conteúdo que a gente viveu, né? A gente conseguir ter ele cada vez mais vivo na sociedade que a gente está hoje, com tanta gente, tanta criança no meio de tecnologia, tirando o olho do celular, ter personagens como o Asos do Balândia, como a Garrafinha, como o Gui, o Estopa. Então, eu fico muito feliz de poder ter você nesse nosso especial do Dia das Crianças, viu, Mariana? Ah, legal. E nessa exposição a gente mostra também como é que é o processo de fazer um desenho animado, que muita gente não sabe. Então lá eles também vão poder conferir isso. Vai conseguir também interação com as marionetes? Sim, tem dias em que os personagens vão estar lá recepcionando e tem algumas interações assim que eu não quero contar para não estragar, mas que você vai fazer lá na experiência. Então tá aqui feito o convite, nesse feriado ainda dá tempo de pegar o carro e ir para o shopping mais próximo de onde está a experiência da Zuzubalândia. Você que é aqui da Baixada Santista, onde nós estamos hoje, não perca tempo, vá e confira. Você que é pai, você que é mãe, que viveu essa época, que viveu essa fase gostosa, leva o seu filho, a sua filha para poder conferir. Mariana, fico muito feliz de ter você aqui no nosso especial do Dia das Crianças, viu, Mariana? Foi um prazer, adorei. Até uma próxima e uma boa semana para você, um bom feriado. Obrigada, bom feriado para vocês também. Beijo. Tchau, tchau, Mariana. Tchau. E olha só, nós continuamos com o nosso programa, vamos pro intervalo e daqui a pouco tem mais no ar para você nesse feriado de 12 de outubro. A
A série A Feiticeira, que mostra Samantha, a protagonista, e um homem mortal comum vivendo uma típica história de um casal suburbano americano, é uma das mais aplaudidas e consagradas de todos os tempos. A série se tornou a segunda atração mais vista nos Estados Unidos em seu ano de estreia e a mais longa série televisiva com temática sobrenatural durante os anos 70. Os feitiços de Samantha não usavam efeitos especiais. É claro, a tecnologia era limitada para uma série da década de 60. A maioria das magias da protagonista eram realizadas de forma manual, com a ajuda de assistentes de palco. E não podemos deixar de esquecer da famosa mexidinha do nariz, que se tornou marca registrada da personagem protagonista. Se você quiser se encantar e se deixar enfeitiçar por essa história, acompanhe a programação da ISTV. Sucesso dos anos 80 e 90, Anos Incríveis é uma série americana criada por Carol Black e Neil Marlins, que conta com 6 temporadas e 115 episódios. A série introduz as questões sociais e acontecimentos históricos que aconteceram no final dos anos 60 e início dos anos 70, através da perspectiva do personagem Kevin Arnold, protagonizado por Fred Savage. Ele conta descrevendo a passagem da infância para a adolescência de uma forma exata, várias situações familiares e outras questões relacionadas à época. Ficou curioso? Então fique ligado na ISTV e não perca nenhum episódio. Olha só, voltando com o nosso programa, hoje, Dia das Crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida, e nós estamos aqui com um programa inédito para você, programa no ar para você, e vamos já para notícias, né, Léo? Vamos de notícias para você. Olha só, aproveitando que é o Dia das Crianças, na semana passada foi ao ar o programa referente ao Dia das Crianças, né? Foi gravado o programa do Dia das Crianças lá no Altas Horas da Rede Globo. Porém, a dupla Patati e Patatá, que era uma das convidadas para esse especial, foram barrados. É isso mesmo. O Serginho Groisman resolveu preparar um programa especial do Altas Horas para o Dia das Crianças, onde eles receberiam a dupla mais famosa de palhaços do Brasil, Patati e Patatá. O veterano convocou uma plateia formada por pais e filhos, mas as coisas não saíram como esperado. Os palhaços foram barrados na portaria dos estúdios da Globo por não apresentarem o comprovante de vacinação contra o vírus da Covid-19, informou fontes exclusivas do site TV Foco. A dupla simplesmente não apresentou o documento e quando foi solicitado e acabou sendo barrado ali mesmo. Os famosos alegaram que tinham esquecido a carteirinha e, além disso, se negaram a baixar o Conect SUS, aplicativo que tem todo o histórico de vacinação. Bom, nessa situação, o que acontece? Que palhaçada, hein? Legítima palhaçada. Se você está indo num lugar que tem regras, respeite aquelas regras. Se eu te convido para minha casa e na minha casa tem regras, se você descumprir as regras, você não volta mais. Então, você acreditando ou não, você levando a sério ou não, você ter se vacinado ou não, você deve cumprir e seguir as regras. Independente se você concorda ou não. Abaixa a orelha, eu aprendi assim, né? Abaixa a orelha e cumpre o que estão pedindo. Mas eu não preciso da Globo. Então, recebeu o convite, Patati Patatá, querem vir? Não. Né? Então, respeite as regras. É só isso que eu digo. Continuando com o nosso programa, que palhaçada é essa, hein? Continuando com o nosso programa, a Xuxa, ela foi convidada para participar do Teleton 2022, né? Que vai acontecer agora em novembro. Porém, por uma mágoa de 2015, de um comentário feito pelo Silvio Santos, ela não aceitou. A apresentadora Xuxa Meneghel rejeitou um convite para participar do Teleton em 2022, a maratona beneficente do SBT, que apoia a ACD, Associação de Assistência a Crianças Deficientes, que vai acontecer agora no dia 4 e 5 de novembro. Participação
era articulada pela Eliana, madrinha do evento. A Xuxa, no entanto, recusou. O principal motivo foi uma brincadeira que o Silvio Santos fez em 2015, quando a Xuxa entrou na Record, que ele chamou o corte dela de homenzinho americano. Ele disse que a Xuxa estava parecendo um homenzinho americano, que ela tinha cortado o cabelo baixinho, né? Seria a segunda participação da ex-Global no evento, que a primeira foi em 2015, quando havia acabado de ser contratada pela emissora da Edir Macedo. Xuxa foi liberada para estar no palco. A presença dela seria importante, não só pelo potencial de trazer a doação, mas também por se tratar de um nome histórico da televisão brasileira. Segundo apurou o site Notícias da TV, Xuxa foi convidada por Eliana, que também chamou Angélica para o Teleton. No caso da mulher do Luciano Huck, ela deu sinal positivo e tentou encaixar a participação entre compromissos que tinha assumido antes do chamado. Mas ainda não se confirmou nada oficial, embora haja grande otimismo em torno da sua participação. Aí nós temos 2 pontos, né? A Xuxa, independente de qualquer coisa, lembrando que eu concordo com a Xuxa, se sentiu ofendida, é que nem eu falei das regras, né? Se feriu algo na Xuxa, ela está certa de negar. Porém, o Teleton, ele é muito maior do que o Silvio Santos. Tanto que o SBT, ele disponibilizava 24 horas da programação para a ACD. Nessa questão, a Xuxa ela tem que colocar na cabeça, na consciência, né, que o Teleton é maior do que o Silvio Santos e que a presença dela seria muito, muito, muito importante, não só para o programa, mas também para a causa, né? A Xuxa também se ofende com qualquer coisa, né? A Xuxa também se ofende com pouca coisa, mas beleza, respeito esse posicionamento dela. O que acontece? É aquilo que eu sempre falo, até aqui para o nosso programa, né? O nosso programa está numa crescente, estamos crescendo junto com você. Então, uma entrevista, mesmo que seja online, ela se torna importantíssima para esse programa. Não para o Lohan, mas para esse programa. Para o programa no ar. É a mesma coisa de ter uma Xuxa dentro do Teleton. Vai ajudar a conseguir a meta? Pode ser que sim, pode ser que não. Por quê? Porque o Teleton é maior do que isso. O Teleton, ele é maior do que os artistas que estão ali, do que o SBT, do que o Silvio Santos. Então, eu entendo o que a Xuxa disse, eu entendo o que a Xuxa falou, porém ela tem que entender também a importância do nome dela num evento onde é para reunir os grandes nomes da TV brasileira. Assim como o Troféu Imprensa é para reunir os grandes nomes da TV brasileira. Agora que nós estamos conseguindo, que a Rede Globo dispensou grandes nomes, agora que nós estamos conseguindo ter a oportunidade de ter esses nomes em outras emissoras, não é uma bobeira, né? Não é uma bobeira. Até porque o corte que ela tinha, eu conheço como Joãozinho, né? O corte da Xuxa baixinho assim, eu, desde sempre, conheço como corte Joãozinho. Eu vou no cabeleireiro, eu ia lá no Seu Amarílio, eu quero o corte Joãozinho, eu escutava falar, né? Então, se ofendeu por pouca coisa. Respeito, mas se ofendeu por pouca coisa, né? Espero que isso possa revirar. Olha só, e a Rede TV ela aposta alto, né? Ela não chega a um ponto de audiência, mas ela aposta alto, altíssimo por sinal. E ela está trazendo o NFL, que fala, né? Como que é, Léo? NFL, para a programação da TV aberta. E ela quer competir com o Campeonato Brasileiro. A Rede TV decidiu renegociar o termo, né, do seu contrato com a NFL, a Liga de Futebol Americano, para exibir partidas ao vivo já a partir da semana do último fim de semana. Ela colocou a TV do Amilcar D'Alevo e do Marcelo de Carvalho, começou a exibir a partida por rodada, uma partida por rodada, na faixa das 17 horas. A peleja
vai bater de frente com as transmissões do Campeonato Brasileiro na Globo, transmitidas no mesmo horário. Até então, a Rede TV mostrava apenas compactos nos fins de noite, de domingo, e programas mais educativos para explicar as regras, né? Para explicar as regras do esporte. O programa que é apresentado na madrugada, ele vai continuar, né, a partir da meia-noite. E a ESPN passa o NFL, né? Ela consegue grandes resultados, a Rede TV ainda não conseguiu na TV aberta. A Rede TV já conseguiu 2 cotas de patrocínio para a NFL em TV aberta e expor as marcas em uma parte do horário nobre de domingo ajuda a atrair novos anunciantes que queiram apoiar o projeto. Ainda não há atrativo de que o público da NFL é majoritariamente de alto poder aquisitivo. Ou seja, só Playboy assiste, né, Léo? Só Playboy assiste futebol americano, pelo que está dizendo. Mesmo sem grandes números, a Rede TV se inspira no modelo adotado pela Band para o NBA. A Liga Norte-Americana de Basquete também tem anunciantes de peso e dá lucro para a emissora, principalmente na fase de playoffs, quando o interesse do público aumenta. A audiência costuma ficar na casa de 1 ponto. Nessa questão da Rede TV, ela está investindo alto, né? Ela está investindo alto. Eu não sou tão ligado, eu sou zero ligado em esportes, mas eu sei a importância de um atrativo como o esporte na programação. Ainda mais um atrativo como esse, que ele é reconhecido só quando tem o Super Bowl, né? E a Rede TV ela aproveitou isso, está trazendo desde o início para poder apresentar o Super Bowl, que ela também transmite. É questão de hábito, televisão é hábito, né? Televisão é hábito. Não adianta esperar grandes resultados agora. Calma, vai ali galgando, não precisa mudar de horário, não se muda de horário, programação não se muda toda semana. Então a Rede TV colocou aí o NFL aos domingos, permanece com ele aos domingos, viu que a UFC deu certo na época na Rede TV, segue direitinho, segue a mesma receita. Não precisa todo mundo assistir todos os programas da Rede TV, mas que assista aquele que ele gosta, aquele que assiste sempre, tá? Olha, vamos continuar com o nosso programa. A última notícia desse feriadão, a última notícia do feriadão não podia ser nada mais, nada menos do que da André Surak. A André Surak, ela, depois de ter saído da igreja, né, ela resolveu abrir um salão de cabeleireiro e ela disse, abre aspas, a fama é ilusão. Fecha aspas. André Surak largou a carreira como modelo e decidiu investir no ramo da beleza após virar cabeleireira em entrevista ao Israel Kassol Show, que será exibido no próximo dia 17. Ele estreia agora no dia 17/10. Em um bate-papo direto do seu salão de beleza, ela fez algumas declarações ao lembrar o período de fama. Abre aspas. Eu tenho vergonha da antiga Andressa. A fama é uma ilusão, fecha aspas, contou ela para Israel enquanto fazia o trabalho de coloração de cabelos em uma cliente. Abre aspas, estou muito feliz, eu amo o meu trabalho, eu abri um salão de beleza e barbearia e estou morando no interior. Cuidar das pessoas é a minha missão. Cuido da parte exterior para que homens e mulheres se sintam mais bonitos, tenham autoestima e também cuido da parte interior, que é a parte espiritual, contou Andressa Surak. Andressa Surak, ela que fez fama, ela que fez sucesso, graças à fama fácil que ela queria, né? A Andressa Surak que fez sucesso por ter ficado com o Cristiano Ronaldo, pelas polêmicas da Fazenda. O problema é que a Andressa Surak agora não tem vez, né? Ela não está tendo espaço. Aí mudou a vida dela radicalmente. Às vezes ela dá uma recaída, vem para o lado Andressa Surak de ser, mas que o empreendimento dela possa dar sucesso. Agora que ela se encontrou no ramo da beleza, que ela possa dar sucesso, né? Andressa Surak, que sempre gerou polêmica na TV, que agora ela tenha realmente dado uma guinada na vida pessoal e profissional dela. Gente,
quero aproveitar e agradecer a audiência de hoje, agradecer você que nos acompanha, agradecer você que está junto com a gente todos os dias. Hoje, feriadão, nós estamos aqui com o programa inédito para você. Amanhã nós estamos de volta, tá? Com mais programa, mais no ar para você. Lembrando que aqui você tem uma companhia todas as tardes na ISTV. Um beijo, fica com Deus e até lá. Tchau, tchau.